Bom, a gente vai seguir aqui. O Marcelo Suano é meu companheiro hoje aqui nessa transmissão. Professor Marcelo Suano. Suano, seja bem-vindo. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Piotr. Sempre uma grande honra poder estar aqui ao teu lado, nobilitante, aproveitando que nós estamos vivendo um momento em que a monarquia está sendo observada, entendida e respeitada. Eu posso dizer, estar aqui contigo e na Jovem Pan é nobilitante. Professor, me permita já fazer menção a esse primeiro grande desafio. O mundo todo, obviamente, está discutindo agora o que será o legado do rei Charles III. Mas a gente olha os desafios que a mãe dele superou e foram, obviamente, gigantescos. A reconstrução da Europa no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, que sim, era o pai dela, George VI, que liderou a Inglaterra naquele momento. E tinha um primeiro-ministro inequivocadamente, aliás, dá nome a este prédio, nós ficamos aqui na Jovem Pan, o primeiro-ministro durante a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill. Mas ela passou por vários momentos e, claro, isso ajuda a construir um legado de dificuldades, de desafios internacionais. Eu citei agora há pouco a questão do apartheid, que foi lembrado agora há pouco também aqui na programação da Jovem Pan, mas a forma como, obviamente, o rei Charles vai lidar agora com os países onde ainda se reconhece o monarca britânico como seu chefe de Estado, a gente pode imaginar que, obviamente, o desafio ele vai tentar segurar todos os países dentro desse o que foi um dia o Império Britânico, ou seja, que reconhecem a monarquia britânica como seu chefe de Estado. Mas mesmo que haja, digamos, defecções, ou seja, que países deixem o Reino Unido, por esse aspecto, a forma como isso acontecer, que talvez seja impossível de segurar, não pode ser também este legado, a forma Ele foi, inclusive, o representante quando a Grã-Bretanha devolveu Hong Kong à China. Foi ele que foi, inclusive, fazer essa cerimônia lá, me lembro muito bem disso. A forma como ele vai lidar com isso, não necessariamente para manter como tudo está hoje, que talvez nós estamos no século XXI, é importante notar que colônias ou ex-colônias já é uma coisa do século XX, né? Não cabe muito o século XXI, é natural que países queiram ascender à condição de repúblicas ou ter completa independência, seja como o seu próprio chefe de Estado e o seu próprio primeiro-ministro ou presidente, aí depende de cada regime. Mas a forma como ele vai lidar com isso já não pode ser um legado importante nisso que pode ser chamado de um reinado em transição? Perfeito, Piotr. Você foi preciso. Cada época tem os seus problemas característicos, tem os seus problemas específicos que estão inseridos numa determinada estrutura das relações internacionais e tem uma determinada conjuntura que assim obriga o comportamento daquela autoridade, daquele líder que está tentando interpretar o momento histórico para verificar qual é o seu papel. Ele não pode se comparar com a Rainha Elizabeth II. Não tem como se fazer essa comparação. Não é porque ela é melhor do que ele, é porque os problemas eram outros. Ela soube resolver estes problemas de uma maneira espetacular. Agora, o que ele tem é outra situação. É uma situação que coloca para o rei Charles III a condição de ele ter que solucionar algumas questões que estão num mundo diferente da perspectiva da estrutura das relações internacionais, com atores diferentes, com estratégias distintas e com perspectivas distintas para cada um desses atores. Eu diria que a Rainha Elizabeth, ela foi muito clara em entender que a sua grandeza internamente estava no silêncio e externamente em representar e ser o símbolo daquele poderio que era a monarquia britânica, daquele poderio que foi o Império Britânico. Ponto. No caso do Príncipe Charles, é um momento em que o silêncio talvez não seja tão adequado externamente, apenas ser um símbolo. Ele vai ter que conversar bastante. Ele tem uma certa habilidade, talvez, porque ele foi talhado para fazer essas negociações. Por exemplo, quando ele recebeu o título de Príncipe de Gales, ele recebeu jovem, mas 6 anos depois da coroação da Rainha Elizabeth II, ele já se preocupou, preocuparam-se para fazer com que ele aprendesse o idioma galês. Rapidamente ele foi para poder falar, negociar, conversar. Eu acho que da perspectiva do rei Charles III, o mais importante é ser um bom negociador e um bom diplomata. Por quê? Porque ele vai ter que se deparar com condições de estados que querem ter maior autonomia e podem até mesmo estar dizendo: nós não queremos mais ser monarquia.
Logo, queremos proclamar uma república. Há 6 estados na América Central que já não desejam mais fazer parte da comunhão que tem o monarca britânico como seu chefe de Estado. Nesse momento, o papel dele é negociar com todos esses estados para preservar laços de amizade, se ele não tiver a preservação da chefia de Estado. Além disso, ele tem 3 outros problemas, na realidade são 4 outros problemas, que são mais urgentes do que talvez esses. Primeiro, ele tem que verificar como é que vai ficar a situação na Escócia. 2, ele tem que saber lidar com a situação na Irlanda. 3, ele tem que saber lidar com a situação em Gales. Por qual razão? Porque, apesar dele ter começado, da minha perspectiva, muito bem, ele cometeu alguns deslizes de tensão nervosa, alguns dizem que foi desequilíbrio quando teve aquele negócio das canetas, mas a gente deixa de lado. Talvez um grande deslize que ele tenha cometido foi de passar o título de Príncipe de Gales para o William sem conversar, a menos que seja para fazer corte com o primeiro-ministro do país de Gales. Ao fazer isso, ele já despertou um certo desconforto, um certo incômodo por parte dos galeses. Ora, esse, por exemplo, é uma questão que ele tem que levar em consideração. São 3 problemas. Nós temos que verificar a questão do Reino Unido, ou da Inglaterra, ou parte da Grã-Bretanha, em relação à União Europeia. Como é que vai ficar a situação do Brexit? Haverá continuidade, haverá um retorno, ele vai colocar ou vai acompanhar para fazer negociações com a população britânica e com a União Europeia, porque queira ou não queira, apesar disso ser de política externa que cumpre ao governo, ele como chefe de Estado, neste momento, me parece que o papel dele diplomático é mais importante que foi o papel simbólico da rainha nas relações exteriores. Agora ele tem que conversar bastante. Eu não quero usar essa expressão, eu ia falar uma cruz que ele tem que carregar, essa expressão é inadequada. Eu vou dizer assim, este é a odisseia que ele terá que carregar e que ele terá que seguir. Será o seu percurso próprio para resolver os problemas desta época. Eu falei uma vez aqui contigo que eu torcia muito que ele se tornasse rei Charles III, o sábio. E o sábio seria se ele entendesse seu papel de transição para entregar o reino para alguém do século XXI. Eu espero que ele faça bastante diplomacia e que ele tenha a capacidade de entender esse momento que ele representa, na realidade, um processo transitório.